e retomar a pauta. Muito bem, gravação reiniciada. Bem-vindos para a segunda parte. O próximo item que nós temos aqui são os resultados das oficinas, porque foi uma oficina de nome, mas na verdade foram 5, né? 5, 6, durante o 10º Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura. Eu abro a palavra porque foi uma experiência diferente, foi a primeira experiência em que o Conselho, pelo menos enquanto eu estou dentro do Conselho, efetivamente saiu e manteve diálogo com gestores. E isso foi bastante interessante. Nós tivemos 2 momentos. O momento foi de fala dos conselheiros, que aconteceu no período da manhã. Iniciou com o Jonathan e o Joed compartilhando 15 minutos cada um, seguiu com a Paola falando sobre a área de dança, depois Marcinha falando sobre letras, eu falando sobre cultura popular e patrimônio imaterial, Elaine fechando com teatro da parte da sociedade civil e a Elisa trazendo as considerações de gestão de espaços físicos também, e aí falando pela fundação. À tarde nós fizemos oficinas. Essas oficinas foram divididas, os presentes foram divididos em 4 grupos. Cada grupo foi coordenado por um conselheiro. Eu coordenei um, Paola coordenou outro, Joed outro e o último, eu não lembro se foi o Jonathan ou a Elisa, né? O Jonathan. E enquanto que Marcinha e Elaine fizeram uma supervisão do trabalho desses grupos, dando orientações, trazendo esclarecimentos. Eu abro a palavra para quem quiser falar e esteja livre. Eu tenho aqui a inscrição da Paola. Então, a gente é um pouquinho do que a gente falou lá no final da oficina, né? Para quem estava lá conosco, mas para os colegas que não estiveram conosco, foi uma oportunidade muito legal. Eu fiquei muito feliz com o resultado da nossa oficina. Eu estava bem apreensiva, assim, bem sem saber direito se ia dar certo, sem saber se eu ia saber o que falar. No início eu estava muito preocupada. Meu Deus, eu vou falar para os gestores de cultura, sabe? Tipo, então eu estava bem preocupada, assim, bem nervosa, mas eu acho que super fluiu. Eu achei que nós estávamos numa sintonia muito grande. Então, nós conseguíamos pegar o gancho do outro na fala, exemplificar em cima daquilo que o outro tinha dito anteriormente, e as pessoas participaram, deu para perceber que elas gostaram da oficina. Acho que a ideia que a gente teve de trazer a arte para a oficina e não ficar só no discurso, né? Então, desde o aquecimento vocal com o Joede, e teve poesia, e teve dança, e teve dinâmica, enfim, eu acho que isso tudo levou o pessoal para um outro lugar, assim, que foi um lugar de aconchego, que foi um lugar de troca, né? Que acho que é isso que é cultura. Então, eu fiquei muito, muito feliz mesmo, e eu acho que isso nos aproximou, né? Nós, enquanto conselho, eu me sinto muito próxima das pessoas que estiveram conosco aquela semanada, assim, e eu acho que isso também nos aproximou dos gestores, né? Das pessoas que estavam ali, desmistificou talvez um pouco esse lugar do conselheiro, sabe? E nos aproximou, assim. Então, eu espero que tenhamos mais momentos como esse, assim, porque eu gostei bastante da experiência. Sentimentos compartilhados. Marcinho. Então, reitero tudo que a Paola disse, né, sobre a oficina, e lembrando, Edson, que, na verdade, ficou eu, a Elaine e a Elisa, né, coordenando o grupo por fora. A Elisa também fez parte, e, na verdade, a ideia nossa era fazer o advogado do diabo, mas não deu tempo. Ficar questionando, perguntando para as pessoas e tal, mas não deu tempo porque todo mundo queria falar e foi dada essa oportunidade, né? Mas, enfim, fomos nós 3 que ficamos de fora para fazer essa intermediação. Além
de um momento ímpar que foi a oficina de linguagens artísticas, e realmente um complementando o outro, como a Paola já falou, e como todos aqui eu acredito que batem o martelo nisso aí. É impressionante, foi muito bom também o fato de estarmos tão conectados desse jeito. Eu acho que nós mesmos sentíamos falta e talvez nem sabíamos disso, do quanto essa conexão de estarmos ali alinhados é importante no presencial, até mesmo nas confraternizações, o quanto isso foi importante para nós. E um outro, além desse momento, o conhecimento apreendido também com a conferência do primeiro dia, peço perdão pelos latidos da minha cachorra, tá? Além da conferência do primeiro dia, né? Foi importantíssima a fala do Edinho ali, né? Falando inclusive sobre a cor da Elizabeth Anderle, o final também, a palestra, os cases apresentados, a palestra da Ana Clarissa, o fato da Elaine e da Elisa terem participado como avaliadoras do prêmio, também isso é importantíssimo, é o conselho presente ali, o conselho mostrando a sua expertise, né, nesse sentido também, e a plenária, né, gente? O que foi aquela plenária maravilhosa no dia 13, lá de manhã, e a nossa participação intensiva ali. Então, o fórum como um todo, em todos os momentos, todos, foi importantíssimo estar lá. Espero que nós tenhamos outras oportunidades de trabalharmos dessa forma, não só com os gestores municipais de cultura, mas com os produtores, com os artistas em geral, porque realmente dá frutos. E, além de tudo, dos contatos, né? Eu voltei com com vários contatos novos, e foi, assim, produtivíssimo, sabe? Muito feliz com o resultado. Legal. Marcos? Bom, primeiro, acho que é importante reforçar que eu não desculpo a Marcinha pelo latido do cachorro, tá? Não, brincadeira. É claro que eu não posso deixar de falar primeiro, agradecer ao Conselho por ter aceitado esse convite. Essa oficina, né, o tema dessa oficina nasceu dentro de um processo coletivo do Congesc, onde a gente buscou sugestões de todos os colegiados, já em 2019, quando a gente ia fazer o fórum em 2020, e aí os temas acabaram sendo decididos dentro desse consenso dos conselheiros. Mas o trabalho de organização do evento, ele passa, obviamente, pelo contato com quem vai ministrar a oficina, né? Quem vai assumir essa responsabilidade de tratar daquele tema. E aí essa ideia, né, de convidar o conselho e fazer esse formato que eu chamei mais ou menos de uma mesa redonda ali, né, desse trabalho coletivo, foi minha. Então, assim, eu também, assim como a Paola, estava um pouco receoso se isso ia funcionar, porque não é o que a gente vê normalmente. E então, dois apontamentos básicos. O primeiro deles, agradecer muito o aceite do convite. Para nós foi muito importante, igualmente que o Conselho estivesse lá, mas diferente dos outros fóruns, a presença dos conselheiros no Fórum de Gestores de Cultura não foi só uma presença, estamos aqui, né? Houve uma interlocução, um momento de troca, mesmo que numa oficina, mas houve, né? E acho que isso é muito positivo, como a Marcinha bem colocou, a Paola também. E a outra questão os comentários, assim, os comentários que chegou para a gente da oficina ministrada por vocês foi muito positivo, né? Então a gente ainda não tem o relatório final, tem uma prévia, mas ainda não tem o relatório final das avaliações, onde a gente vai ter a avaliação de cada oficina. Isso vai ser remetido ao conselho assim que tiver discutido pelo Congesc, né? Que na próxima segunda-feira a gente vai ter reunião. E em seguida a gente vai, então, apresentar isso também para vocês, e ali a gente vai ter um resultado mais quantitativo dessa experiência. Mas o que a gente ouviu até então é um resultado muito positivo.
Então, novamente agradeço. Acho que não sei se a palavra seria parceria, eu acho que é um trabalho interconectado mesmo, que o Congesc e o Conselho têm, principalmente pelo fato de a gente ter uma representação aqui, né? É uma coisa que só vem a somar, a engrandecer a cultura do nosso Estado. Então, muito obrigado pelo aceite. Essa é a nossa mensagem enquanto Congesc. Show de bola. A Paola resumiu bem, eu acho que foi muito engraçado. A minha leitura, eu tenho que confessar ao Marcos de que quando nós chegamos no final da nossa reunião, na terça-feira, eu cheguei até a comentar com a Marcinha, como é que vai acontecer amanhã? Porque nós não sentamos para ver o que cada um vai falar. Acho que a Paola estava junto também nessa hora. E aí eu estava assim... Eu estava temeroso, porque a gente tinha tido um primeiro momento de conversa com o Marcos numa live, e aí cada um foi para um canto, fez a sua tarefa de casa, e nós chegamos lá e dissemos... Caraca, bom, o Jonathan vai primeiro. Vai, meu filho. E aí ele foi. E foi engraçado, porque o Jonathan começou e, bom, eu acredito que ele e o Joed tenham combinado, porque eles dividiram de uma forma magistral a fala deles. Só que quando a Paola começou a trazer as informações dela, e a Marcinha, e mesmo a minha apresentação e a da Elaine, a gente percebeu e ficou claríssimo que elas eram complementares, elas não se sobrepunham, uma não dava sombra à outra, mas uma se apropriava da fala da outra para construir seus argumentos de defesa. Foi uma coisa que, para mim, pessoalmente, eu olhei e eu senti orgulho de estar ali. Eu senti um orgulho muito forte, porque nós estávamos ali como um grupo. Nós estávamos ali e estávamos fazendo um trabalho de equipe. E de uma equipe muito bem afinada em termos de entendimento, em termos de argumentação, de explanação, de forma. Realmente tive orgulho. Tive muito orgulho de estar presente. Eu gostaria muito de poder repetir esse tipo de experiência. Se essas experiências pudessem ser, talvez, de alguma forma, coladas ou agregadas aos nossos encontros remotos, às nossas reuniões ampliadas, não sei, fica só o pensamento, fica só uma ideia, como disse o Edinho, transformar num evento. Então, de repente, a gente poderia, nessa linha de evento, abre com apresentações, faz a reunião, faz a discussão e depois vai para alguma oficina. Eu não sei, eu estou jogando. Eu só sei que a experiência foi muito, muito legal. Eu só tenho pena que a tirolesa estava fechada, né? Que ia ser legal ver o Marcos descendo lá de cima, né? Aquele carrinho a toda velocidade. De terno. Hã? De terno. Ah, claro! Terno e gravata, né? Dagui. Então, eu tenho uma provocação. E se nós tentássemos também, enquanto conselho, fazer um movimento reverso, é que você falou nesses nossos encontros remotos, eu pensei, poxa, como que isso pode acontecer num encontro remoto? Né? Mas de cada um, pelo menos, não sei se daria, mas antes ou ao final das nossas reuniões, a gente reservar aí uns 15 minutinhos para ou cada um dos conselheiros fazer uma breve apresentação para os nossos pares, para que a gente conheça as nossas habilidades, ou trazer um convidado, né? O que eu acho que seria mais legal, tipo, eu do audiovisual trago um convidado para exibir um curtinha e falar sobre aquilo, a Paola, alguém, enfim, sabe, para que a gente possa também fazer esse movimento reverso, conhecer a comunidade artística e as nossas habilidades enquanto conselheiros. Essa é uma provocação para a gente aproveitar esse período remoto e nos acostumar a compartilhar, sabe, esse movimento artístico que é o que nos faz estar aqui.
Provocação para você, Elinho. A palavra é sua. Provocação para você, Elinho. Pensar, você e Elaine. E a palavra é sua. Eu acho que é exatamente isso que eu quero, viu, Dagmar? Eu acho assim que a gente precisa trazer as potencialidades da própria cidade ou periféricas, né? Porque vocês veem só, eu não estava presente nas oficinas, eu só fui para a reunião, não pude ficar. O que aconteceu já? Já aconteceu um movimento lá no Vale e a gente vai estar em julho, fazendo uma parte cultural lá naquelas cidades pequenas, que veio de onde? Veio desse fórum, entendeu? O pessoal já quer lá que a gente coloque a nossa expertise para fazer lá um evento de uma semana cultural, lá naquelas cidades lá de Ibirama, e Rio do Céu, sabe? Eu acho foi legal isso, entendeu? Então, eu acho que quando a gente fizer uma reunião nossa, a gente trazer alguém da cidade, ou trazer uma atração que está passando, como esse IDC, e a gente fazer uma reunião aberta, né? E eu sempre falo que não adianta a gente só discutir, a gente tem que fazer um show mesmo. E o nosso grupo é show e todo mundo aqui tem o seu lado artístico, né, para mostrar um pouco. Aí traz os seus afins, né? Claro. Elaine? Então, o que eu queria destacar desse processo, não só das oficinas, mas do fórum como um todo, a possibilidade de conhecer as especificidades do Estado, principalmente para mim, que estou em Florianópolis, estou na capital, não tinha a dimensão, por exemplo, né, de uma gestora de 18 anos de uma cidade de 2.500 habitantes, né? Então, que importante foi poder conversar, né, e perceber que, às vezes, a gente tem um processo pronto na cabeça e o Estado é muito mais complexo, né, do que isso, né? Então, foi importante ouvir, inclusive, os conselheiros, e aqui cito o Joede, né, do trabalho que ele faz com os corais pelo interior, que é de uma grandiosidade que a gente também não dimensiona se a gente não senta e tem esse lugar da escuta, né? E principalmente desmistificar também essa hierarquia, né, de gestor, conselheiro, sociedade civil, que também foi muito importante para mim, assim, ver os olhos das pessoas que estão alinhadas, né, com a cultura e dentro do institucional tentando fazer o seu melhor para alguma coisa acontecer. Então, isso também me atravessou muito profundamente, né, principalmente ali no momento da oficina, em que a gente cantou, brincou, encantou, né, dentro dessa perspectiva de que a cultura e a arte, de fato, transformam vidas, né, e foi nesse sentido muito a minha fala ali para os gestores. Então, perceber cada uma dessas camadas, poder dividir alguns dias com as servidoras da fundação também, e esse exercício de escuta do que é o trabalho delas dentro dessa estrutura, né? Então, foi muito importante estar com a Elisa, estar com a Melissa, estar com a Lili, né? E ver as coisas acontecendo, né? Então, acho que eu agradeço demais, assim, pela oportunidade. Fui surpreendida por esse momento, né? E principalmente por poder estar dividindo o espaço com os conselheiros, que na forma virtual não dá conta, né, das nossas grandezas, dos nossos saberes, dos nossos afetos, né? Então, agradeço, né, ao Congesc e ao Conselho também por ter nos provocado a estar lá, e eu acho que já fica, né, uma marca diferenciada desse fórum de Ibirama, a participação de um conselho alinhado, de um conselho dialógico e de um conselho que acredita, de fato, que a cultura é transformadora, né? E rolou um Covid, né? Mas pensa pelo lado positivo. A gente viu muita coisa, né? De vários outros lugares, pensamos aí, né? Como que seria, ficamos felicíssimos com o fato de Lages ser a próxima sede, né? Porque aí a gente vai estar lá com o Joede, vai beber muito leite de onça, depois você corta essa parte, Edson. E de ver, né? Eu acho que em síntese, de ver que cada um, ao seu modo, em cada uma das instâncias que está inserido, tem feito da cultura a sua grande bandeira. E isso é muito gratificante. O Estado de Santa Catarina só tem a ganhar.
Então, eu saí, assim, bem gratiluz mesmo, assim, muito gratiluz. Voltei, assim, feliz e contente. Tenho aqui, trouxe os cartazes e resultado das oficinas, né? Estão aqui comigo, que eu sou a pessoa dos papéis, e agradeço a partilha aí com os conselheiros, com os demais, e que a gente possa continuar, né, com esse horizonte, né, que cada encontro que a gente puder fazer, a gente levar os nossos melhores, porque se a gente conseguiu amolecer o alemão do Edson, que ficou contente que a gente estava tudo alinhado, e ele ficou emocionado, então a gente consegue qualquer coisa, tá tudo certo. É isso. Que monstro que me desenho. Putz, grilo. Mas eu tenho umas reclamações. Antes de passar para a Dag, eu tenho que reclamar. Primeiro, Elisa não toma cerveja. Segundo, Jonathan tem 2 pés esquerdos. Pô, sacanagem, né, Paola? Ele não participou da nossa dancinha no final. Eu vi, ele estava se escondendo. O Joed se escondeu atrás da câmera, né? Mas o Jonathan estava do outro lado. Mas foi legal, sim. Foi legal. Dag. E só agradecer também o Renan, né, que a gente ficou ali com a família dele também, com a pequena, foi muito bom, foi muito gostoso, com a Maitê para cima e para baixo, e lamentar, né, que o presidente Luiz, né, teve bem no primeiro dia, né, do fórum, a passagem da mãe dele, o que deixou todo mundo chateado, mas também tentamos representar a presidência do conselho da melhor forma, né, enquanto conselheiros ali, mas também sentimos a falta dele, porque ele teria muito a contribuir com o processo. E é isso. E o hino nacional na sanfona salvou, ressignificou a possibilidade da gente voltar a ouvir o hino nacional brasileiro. Obrigada, quem teve a ideia de sanfonar o hino nacional. Oh, queria ter ouvido esse hino, porque está difícil ouvi-lo, né? Obrigado por compartilhar essa informação, Helene. O Edson, no audiovisual, a gente costuma dizer que não desenha, traduz. É diferente desenhar uma coisa e traduzi-la. Eu acho que a Helene te traduziu, né? Esse cara ranzinho, durão, foi traduzido, né, nas palavras da Helene. Na verdade, é só mais uma provocação. Do momento que a gente teve no ICC, Edson, de conhecer, né, agora sabendo dessa gestora de 18 anos ali, me lembrou aquele momento no coquetel do ICC, onde a gente conheceu 3 conselheiros, 3 novos conselheiros, né, Marcinha, de Joinville. 3 jovens, irreverentes, provocadores, com fome, com vontade de dialogar política pública, e que vieram para o Conselho de Joinville porque se sentiram contrariados com o que ouviam falar da cultura e da forma como estava conduzindo, então se sentiram provocados. Eu acho que é esse sangue novo, é essa juventude, sabe, que a gente precisa tentar encontrar, dialogar, provocar, né, e contribuir. E daí, com isso, lá a gente conversou algumas coisas, né, de nos dispormos a contribuir com algumas informações do que é o papel do conselheiro. Então, eu queria provocar, né, trazer esse relato lá desses 3 jovens de Joinville, né, e sei que o Edson e a esposa dele estão fazendo um trabalho lá de contribuição, mas provocar esse conselho, assim, de nessas nossas andanças, de repente, a gente começar a tentar contribuir na formação desses jovens que se identificam com a política cultural, sabe? E formar aí um grupo, né, de força-tarefa em fazer, de repente, alguns encontros e até chamamentos aí de jovens do Estado que queiram, né, dialogar a política pública da cultura e o papel do conselheiro, e saber se esse conselho se dispõe, né, e pode trazer essa contribuição para a juventude do nosso Estado. Era isso. Então, Dag, eu acho legal a tua provocação, porque nós há muito tempo, dentro da diretoria executiva, com a Paola e com o próprio meu casal, nós temos conversado sobre a questão de buscar alguém para nos auxiliar na formação dos conselheiros, seja os nossos próprios conselheiros aqui dentro do SEC, seja
dos possíveis novos conselheiros, não ficando restrito aos conselhos estaduais, ao nosso conselho estadual, mas com foco também nos conselhos municipais. Dar uma ideia do que é ser conselheiro, as responsabilidades, porque, como disse o Elinho, para muitos, o conselheiro é o cara que responde, é o cara que está lá para liberar o dinheiro. E a gente vê em muitos conselhos, e Joinville não é diferente, pessoas se apresentando para serem conselheiros porque acham que vão poder mandar e mudar os editais em seu favor. Trazem projetos de fundo e cunho pessoal e não coletivo como deveria ser. Elinho, mais um desafio para você. Anota aí que esse troço aí tá ficando grande, hein? Tá ficando grande. Tá? Jonathan. Vai lá, então. Essa experiência do fórum foi uma coisa inquestionável, né? Foi um momento que acho que a gente teve uma dádiva, talvez forçando o uso da palavra, mas uma dádiva de poder mostrar um pouco do que acontece na base da cadeia produtiva para o gestor. E é nesse momento que você, às vezes, vira a chave desse gestor que está ali todo preso, né, todo formatado dentro do esquema burocrático e hierárquico da gestão pública, e ele vai e tem um contato desse que ele teve, que foi um negócio ímpar, com aquelas oficinas maravilhosas que estavam acontecendo ali, e não só a nossa, mas como todas as outras oficinas que foram ofertadas na programação do fórum, que infelizmente, né, a gente acabou não podendo presenciá-las, mas que a gente soube do que ocorreu. E para um exercício de gestão, quem já passou pela gestão sabe que você fica todo travado dentro de um processo lógico burocrático. E quando você consegue libertar e ir para fora disso e ver que a cadeia produtiva tem muito mais a oferecer, acho que isso renova os ares, sabe, para o gestor. O gestor volta para casa e pensa assim, porra, eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar essa minha pequena realidade. E ao que se enquadra no que a gente ofertou a eles, eu acho que é um passo fundamental aos que estiveram presentes, para que eles chegassem nas bases, chegassem dentro do município e dissessem assim, bom, dá para fazer muito com pouco. Então, eu saí de lá assim, com aquele sentimento assim, pô, objetivo mais do que cumprido. É uma coisa que foi sensacional. E só agradecer a imensa parceria de todos vocês, que foi um negócio sem igual. E, Edson, desculpe pelo vício, mas é que eu não sou do audiovisual, mas eu tenho um hábito tão ruim, eu estou me penalizando muito por causa disso. É automático, eu vejo alguma coisa acontecendo, eu vejo um produto, eu quero divulgar, eu quero ir lá, eu quero filmar, quero registrar, e acaba sendo automático que eu nem me dei conta de que eu realmente não participei da dança. Não, tranquilo, Jonathan. A gente tem que brincar assim como nós estávamos brincando lá, tomando nossa cerveja. A Elaine conhecendo o que era o Hackpeta e coisas desse tipo. Eu concordo com a Elaine, eu queria comentar só rapidinho antes de passar a palavra, Elaine. A gente voltou satisfeitos, voltou cansado. Muito cansado. Mas é aquele negócio. Aquilo que maltrata o corpo não maltrata a mente, né? A gente estava extremamente feliz, contente e realizado, mas o cansaço faz parte. Pronto, chegamos em casa, descansamos e vamos para frente. Elaine. Acho que deixa o Joed falar na frente, porque ele ainda não falou, eu falo depois, que é só uma sugestão de encaminhamento. Ok, e aí encerramos, tá? Joed. Obrigado, Elaine. Bom, como a gente já havia falado aquele dia, né, foi o nosso segundo encontro, desde que o SEC tomou posse, e a confraternização do dia antes, bem como a reunião também, isso nos aproximou, porque a gente pôde conhecer, além do conselheiro, além do artista, a pessoa que é, né, cada um de vocês, e essa soma ajudou muito, né, fortaleceu muito no outro dia, a gente ouvia, poxa, eu escolhi a oficina errada, eu tinha que ter ido para a oficina 4, não que as outras não foram boas, tá, Marcos? Foram geniais, mas assim, isso nos alegrou bastante pelo feedback na hora de todos, né? Então, de que, né, Marcinha? 7 dentro do carro, né? O leite de cabra, né, Elaine?
a dancinha, tudo. Então, assim, foi muito legal. A gente sente que todos não puderam estar participando, mas eu acho que essa aproximação nas confraternizações, isso criou, fortaleceu mais o grupo para que outro dia a gente tivesse sucesso, né? E também que o sucesso não tenha ficado só naquele dia. Acho que daqui para frente, muitas outras coisas, muitas novas ações irão acontecer também, tendo o start inicial naquele fórum lá, né? E o ano que vem no fórum aqui vai ter leite de cabra também para todo mundo, inclusive para o Marcos, que aquele dia não pôde estar. Mas assim, eu fico muito contente, né, por ter aprendido com vocês, ter compartilhado alguma coisinha, mas ter aprendido muito com vocês também, né? Valeu muito a pena. Show de bola. Bem, gente, eu acho que não tem mais muito o que falar. Foi um evento legal, foi gostoso. Marcos, assim como você registrou o agradecimento ao SEC pela presença dos conselheiros, eu acho que nós, o SEC, também temos que agradecer ao CONGESC pelo convite. A oportunidade que o CONGESC criou a este SEC de estar lá, aparecer, dar a cara, mostrar aqui está, é impagável e é inegável. Nós tivemos uma oportunidade de mostrar o que esse SEC tem a oferecer. Há um grupo de pessoas que alguém falou, não lembro mais quem foi, que tende a ser cético em relação à existência deste conselho e de outros conselhos. A gente escuta normalmente de gestores que conselhos, o Conselho Municipal de Cultura, o Conselho Estadual, só está lá para incomodar. E a gente mostrou que nós estamos lá para contribuir. É só uma questão de perspectiva e de mente aberta o suficiente para escutar e entender. Foi perfeita a oportunidade. Muito obrigado, Marcos. Elaine, últimas palavras e seguimos para o próximo item. Não, só queria relatar que o Marcos me colocou numa saia justa, né, ao me convidar para ser uma das avaliadoras do Prêmio de Boas Práticas, porque a sociedade civil de Chapecó ficou empolvorosa ao saber que Chapecó estava recebendo aquele prêmio, né? Então, por gentileza, da próxima vez que os critérios sejam mais aprofundados, para que a gente possa contemplar também a opinião da sociedade civil, né? Porque eu me baseei ali nos 4 critérios estabelecidos e houve aí um sofrimento, porque, na verdade, eu estava torcendo por São Lourenço e não pude dar nota máxima por São Lourenço, porque São Lourenço não tinha feito fundo ainda, portanto, Chapecó levou por uma questão de São Lourenço não ter feito fundo. E a outra questão é sugerir que esse SEC e também o CONGESC faça não sei se uma moção, não tenho agora o formato do documento, mas falando da importância de ter produtores culturais junto à gestão, porque isso dinamiza o processo das gestões conseguirem fazer outras coisas para além da estrutura, né? Então, acho que as cidades que tinham produtores culturais dentro da sua equipe de trabalho são gestões que estão mais dinâmicas, estão chegando mais longe por ter essa peculiaridade. Então, acho que a gente podia recomendar isso, uma recomendação, tanto do Conselho Estadual de Cultura quanto do CONGESC, que as gestões pensem nisso, né, com um pouco mais de, claro, respeitando as devidas possibilidades, né, dos municípios, mas eu acho que é algo importante, porque dinamiza também o olhar do gestor em relação à política pública. Era isso. Ok, Paola, e depois eu faço as considerações finais. Bem rapidinho, só pegar o gancho da Elaine, gente, assim, ó, quando saiu de verdade, Marcos, quando saiu que foi, eles ficaram sabendo antes, né? Eles foram comunicados do prêmio. E eu não sei como a galera de Chapecó, assim, a classe artística, os produtores, eles ficaram sabendo antes de mim. E eu recebi muitos questionamentos. O meu celular não parava de pipocar das pessoas, porque, assim, Chapecó veio nesse movimento, né? Trocou de Secretaria de Cultura para Fundação, a classe artística foi toda contra esse movimento, enfim. Então, esse prêmio, embora, como diz a Elaine, não tinha como não ir para Chapecó, porque eles atingiram, mas foi um prêmio que vai contra tudo aquilo que a classe artística
de Chapecó está fazendo, está brigando nesse momento. Então, eu recebi vários questionamentos nesse sentido, e a minha resposta foi, gente, existem critérios de avaliação e eles cumpriram todos os critérios, né? Mas é só para reforçar isso que a Elaine falou, assim, porque talvez olhando de fora vai parecer que está tudo lindo em Chapecó, e não está tudo lindo em Chapecó, inclusive não saiu edital ainda, está tudo bloqueado porque tem inadimplente e os caras bons estão pagando pelos caras ruins que não prestaram conta ainda, sabe? Então, mas Chapecó ganhou o prêmio. Eu também torcia por São Lourenço, mas é isso, eu acho que o processo a gente vai aprimorando também, né? E eu acho que quando eles compartilharam os cases de sucesso, fica muito claro por que Chapecó ganhou, né? É um trabalho de anos construído, não é uma coisa do aqui e agora. Enfim, mas só para compartilhar com vocês que eu sofri um pouco quando o resultado saiu. Tá certo. Elaine, quanto à sua provocação, sugestão de uma moção, uma recomendação conjunta, eu acredito que seria mais, não sei se mais produtivo, mas acho que é mais recomendável você conversar diretamente com o Marcos e proporem esse documento e verificar com o próprio Congesc se o Congesc entende necessário essa provocação, tá? Eu coloco em votação aqui se e condicionado ao entendimento do Congesc se esse SEC concorda com esse documento conjunto. Antes da votação, Marcos. Eu acho que é uma provocação importante, mas que eu sugiro, né, que a gente aguarde, apesar de que você já conhece o conteúdo, a grande maioria dos que estão aqui, mas a entrega da carta de Ibirama, tá? E aí acho que os pontos elencados ali, de certa forma, né, o que trata dos municípios acaba tendo uma referência do que a Elaine falou, não especificamente de produtor cultural, mas uma referência à equipe técnica, né? E aí, a partir disso, a gente poderia fazer algum encaminhamento. Uma sugestão só. Perfeito. Então, esse ponto deixamos para a próxima reunião, onde provavelmente a carta de Ibirama já estará divulgada, e aí trazemos esse assunto. Elaine, eu deixo para você apontado, abra o ponto de pauta para a próxima reunião, então, para que a gente não esqueça. Ok? Jonathan, palavras finais. Não? Ok. Beleza. O Jonathan já foi contemplado. Muito bem. Último assunto de pauta, solicitação de informações. Isso aqui eu estou trazendo mais como compartilhando, né? Nós temos, acho que é uma preocupação que transversa a todos, a questão da publicação das COAs do Anderle e do PCC de 2022. Nós estamos vendo os dias correndo, os dias passando, e nem a COA foi definida, estabelecida. Quem é que está aqui? Que o presidente Edinho comentou que era a Rios, né? Se é a Carol. Carol, se você puder nos informar se as coisas já foram publicadas ou se tem datas, senão nós encaminhamos um documento, um ofício solicitando o compartilhamento desse cronograma, desse calendário. Parece que ela não nos escuta. Bom, assim sendo, todos a favor de que se questione a Fundação quanto à data de publicação das COAs, por favor, queiram se manifestar. Perfeito. Melissa, me confirme, a princípio todos concordaram, é isso? Contém 11 de acordo. Ok, a maioria.
fazemos o encaminhamento disto. Elaine, é sobre essa solicitação? É que nós temos mais uma solicitação, mais duas solicitações de informações. Você quer falar agora? Não, pode ser depois, então, da terceira solicitação de informação. Okay. Que aí é também uma solicitação de informação. Perfeito. Elinho, você também, por favor, agregue junto, tá? Depois da Elaine. Como segundo item, nós temos aqui a questão de retorno, de acompanhamento daquele problema que o Zé e eu vimos lá em Laguna, relativo aos botos. Nós fizemos uma reunião virtual com os pescadores e representantes lá em fevereiro, foi isso, Zé? Acho que foi, né? Foi em fevereiro, antes do carnaval. Esteve presente o presidente do SEC, o Morcazel, e o presidente da fundação, o senhor Edinho. Naquela reunião, o senhor Edinho disse, semana que vem vamos fazer uma reunião presencial, e até brincou, dizendo que iria comer um camarãozinho, alguma coisa assim. Essa reunião ainda não aconteceu, e estavam também presentes naquela reunião representantes do IFAM e do IMA. E o IMA disse, não se preocupem, porque nós já estamos aqui fazendo um trabalho de preservação da vida marinha e aquática, desconectados com o nosso interesse como SEC pela preservação da prática do patrimônio imaterial, que é a pesca com os botos. Então, o ofício vai no sentido, o questionamento vai no sentido de ter um feedback tanto do IMA como da própria fundação sobre providências que foram tomadas e ações que foram tomadas a partir daquela denúncia apresentada que está registrada no processo CGPE FCC 609 de 2022. Alguém? Sim, Zé. Eu acho que é importante registrar também que o IMA apresentou um projeto que, na visão deles, contemplaria a questão dos botos, mas que, na verdade, depois o entendimento foi de que não contempla, precisa uma ação, na verdade, uma ação direta objetivamente sobre a questão do boto, né? E também colocar que havia uma representação da Fundação Cultural de Laguna e também uma representação da administração, né, do gabinete do prefeito, né, presente nessa reunião. Então, mais do que havia representatividade não faltou, né? Então, houve um posicionamento do presidente Edinho realmente de fazer essa frente, né? Então eu acho muito pertinente essa cobrança, sim, porque a Fundação Catarinense de Cultura se colocou, né, como protagonista aí para encaminhamentos. Então, todo apoio. Faltou comentar ainda que daquela reunião houve um desdobramento. Os pescadores hoje, eles tinham um barraco onde eles se protegiam maleporcamente da chuva e do vento. Aquele barraco foi retirado não lembro exatamente se foi da fundação, foi o pessoal do porto. E aí o IFAM veio com uma proposta de construção de um outro barraco, em que os pescadores ainda disseram, não tem problema, nós só precisamos da autorização, nós conseguimos o material, nós conseguimos a mão de obra, nós fazemos tudo, só queremos a autorização para poder fazer o barraco aqui, vai ser um barraco aberto, não vai ter porta, não vai ter janela, só queremos 2 paredes para nos proteger do vento. Essa reunião aconteceu em 10 de março, nós estamos agora final de maio, e a última informação que eu tenho do Wellington, que é a pessoa de contato lá, é que absolutamente nada andou. E na reunião em que o IFAM apresentou a proposta de projeto aos pescadores, estava também o Zé e eu lá, e nós tivemos a visita ou a participação do gerente do Porto de Laguna. E ele fez uma interferência... inoportuna. Desagradável. Não agradou ninguém. E, aparentemente, a informação que me chegou é de que é o porto que está impedindo a construção do barraco. Eu vejo que o Rodrigo Rosa levantou a mão, ele está com a câmera fechada, mas... Então, eu só esclareço, antes de passar a palavra, Rodrigo, que a solicitação de informações é exatamente para que a gente possa dar uma devolutiva às pessoas envolvidas, os pescadores em especial. A palavra é sua, Rodrigo. Oi, boa tarde, estão me ouvindo? Não, é só para solicitar que o Conselho demande a gerência específica
para que a gente faça o esclarecimento de maneira formal, por ofício. Aí eu respondo. Perfeito. Qual seria a diretoria, por favor, ou a gerência? Gerência de Patrimônio Imaterial. A Melissa está... A Melissa está dizendo que não, tem que ser... Não, a gente tem que encaminhar para a presidência, a presidência te ele encaminha. distribui, isso. Isso. É bem encaminhado para a gerência específica. Perfeito, então, Rodrigo. Vamos encaminhar o presidente da fundação e aí vamos aguardar um retorno. Só para registrar ainda que, na verdade, esse encontro que tu relataste, que foi essa primeira reunião online, né, que teve essa ótima representatividade, inclusive, ela foi uma iniciativa da Fundação, né? Então, já naquele momento, a Fundação estava fazendo frente no processo, né? Na verdade, nasceu dentro do SEC que a Fundação, na pessoa do presidente Edinho, encampou, né, essa reunião. Então, é justo, né, que isso se encaminhe ainda junto à Fundação, na pessoa do presidente, porque já teve aquele primeiro momento que partiu da Fundação, e acho justo que esse encaminhamento se dê também via Fundação. Ok. Quanto a esse... Edson, primeiro está fechado o microfone. Segundo, que após a votação de encaminhamento, aí sugiro que seja definido quem é que vai redigir esse ofício, tá? Que daí a gente já coloca na ata. Você quer uma definição por assunto ou por bloco? Porque nós Como temos vocês acharem melhor. solicitações de informações. Como acharem melhor. Para mim é diferente, desde que eu coloque na ata quem é que vai redigir o documento. O primeiro item posso ficar eu, o segundo, Zé, você pode fazer? Pode ser. Tá. E aí, antes, desculpe, eu atropelei aqui. Elinho, sobre esse assunto? Sobre esse assunto, porque eu queria perguntar agora ao conselheiro Rodrigo Rosa se ele tem algum parecer sobre isso, pois ele esteve lá essa semana, não teve? Em Laguna? Hélio, a pesca artesanal dos botos, né, era patrimônio estadual, mas as especificidades desse patrimônio, que envolve outros entes, outras esferas de poder, elas dificultam muito o campo de ações da Fundação, né? Então, o diálogo com a Marinha, com o IMA e com outros entes que é necessário, né, com a própria prefeitura, às vezes é prejudicado. Eu lembro que numa última reunião que nós tivemos, havia uma aproximação consistente com o IMA e que a atuação, a abordagem foi inadequada, né, e o IMA deixou de procurar a Fundação em função de alguns acontecimentos na reunião que não foram ações da Fundação Catarinense Cultura. Então, é muito complexo, o Hélio, realmente não anda, mas não é nem por falta de vontade, nem por inoperância nesse caso em especial, né? Mas é importante que o Conselho submeta esses cenários para a Fundação, porque a representatividade do Conselho é estadualizada, né? Não é apenas do órgão, e aí a repercussão de a FCC agir de ofício com a demanda oriunda de um Conselho Estadual, né, é um reforço para que a leitura das proposituras da FCC seja de uma outra forma, né? Mas é isso, velho. Então, complexo demais, realmente não anda a contento, não caminha a contento. Obrigado. Bom, isso posto, eu preciso perguntar a todos, eu vou inverter a pergunta. Alguém é contrário ao encaminhamento desta solicitação? Não? A Dagma tem uma solicitação também? Ela baixou a mão, pensei que ela tinha desistido. Muito bem, Dagma. Não. Posso? Enquanto Dagma fala, manifestem-se. Ao Dagma terminando, a gente parte para o próximo ponto. Tá. Não é só a questão da COA, né, de publicar ou de trazer a COA do Prêmio Catarinense de Cinema também, mas está bem complexo
e incompreendida ainda como se dará a constituição desta COA. Eu não estava parte desse conselho, como ainda não estou de fato, né? Mas também não estava presente nas reuniões ou na reunião em que se constituiu a COA do Anderli e também a COA do PCC de indicações dos conselheiros. No entanto, a gente vem num movimento aí no Estado, no audiovisual, onde, ainda antes do fato da Ramayana ter se ausentado, eu encabecei um movimento todo e enviei por ofício ao presidente da fundação, né, e que todos os conselheiros aqui e os suplentes assinaram, né, esse encaminhamento do ofício, falando não só da importância de manutenção da descentralização, mas, né, da questão das entidades na COA. Pois bem, nos últimos dias, também lá no evento do ICC, eu Dagmar, soube... por favor, desculpe, eu preciso lhe interromper, eu queria dar fecho a essa questão dos botos. Tá? Tá, é porque essa é uma outra solicitação, então fechamos essa e eu retorno. Obrigado. Então, você já retoma, tá? Então, eu entendo que a solicitação de informações a respeito dos botos está aprovada por esse plenário. É isso? Perfeito. Como último, antes de passar então para a Elaine, para a Dagmar e para o Elinho, tem mais 3 solicitações, seguindo aqui o que estava definido na pauta, existe um processo de registrado no número 671/21, que foi do mandato anterior do SEC, foi um ofício de minha propositude, o que nós chamamos normalmente das sociedades tradicionais, onde que solicitava à fundação o mapeamento destas sociedades. Esse ofício foi encaminhado à presidência, a presidência encaminhou para a gerência de patrimônio, e a gerência de patrimônio exarou a opinião de que deveria ser criada, concordava com o mapeamento e que, para facilitar todo o processo, solicitava a criação de ou sugeria a criação de uma comissão específica para estudar o assunto. Essa solicitação voltou à presidência, que reencaminhou ao SEC esta resposta. Porém, desde desta sugestão, a presidência da fundação ainda não constituiu esta comissão. Então, o que estamos solicitando é o status da criação desta comissão, para dar andamento a esse processo. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, eu posso tentar explicar o que seriam essas sociedades tradicionais. Senão, eu já questiono se alguém tem algo contra essa solicitação de status. Ok, então, Melissa, esse último eu posso me responsabilizar também pela redação. Agora eu passo na sequência as solicitações de palavras para Elaine, Hélio e Dag, para as suas devidas solicitações neste subitem. Solicito velocidade para que a gente possa cumprir com o horário e não nos estender além das 17h20, 17h30, para a gente poder terminar um pouco mais cedo. Elaine, a palavra é sua. Não, vou pedir para a conselheira Dagmar continuar na linha de raciocínio que ela estava vindo, né? E aí eu posso falar depois dela, se não for problema para os conselheiros. Obrigado. Pode ser, Elinho? Ok, Dag, conclua. Pois bem, como já adiantei um tanto, na semana passada, o último encaminhamento foi após essa reunião, que teve essa indicação de conselheiros, foi o encaminhamento para as entidades representativas do audiovisual fazer suas indicações à COA. Essas entidades são o Sintracine, que é o sindicato dos empregados do audiovisual, Santacine, das produtoras, a Cinemateca, a nossa Cinemateca, e aí a gente reivindicou também uma cadeira para o ICC, né, e foi acolhida essa cadeira para o ICC e solicitada a indicação de um membro. Até aí foi uma informação
Aberta a todos. A partir da semana passada, eu soube que houve uma reunião, né, que teve uma confusão de informação e o ICC acabou não participando da presidência, porque era para outro dia, foi antecipado, enfim, não ficou claro para mim como se deu, mas houve uma reunião do presidente do SEC na FCC com os presidentes das entidades, onde foi colocado as condições de participação dessas entidades na COA e que agora tem uma transversalidade de lei que vem do PIC, né, que impede toda a diretoria, bem como suas empresas e na linha reta, enfim, né, das entidades participando indicado da entidade, toda a diretoria fica impedida e suas empresas, enfim. Nesse sentido, as entidades se retiraram da COA, né, Santa Cine, Centracine e Cinemateca. No entanto, o ICC ainda se mantém. Eu conversei com o presidente do SEC, assim, solicitei algumas informações no WhatsApp, ele me falou que seria pauta hoje, mas infelizmente ele não pôde estar. Qual é o meu questionamento enquanto conselheira, ainda que não empossada, então preciso que um dos conselheiros dê este encaminhamento, de como se dará a constituição da COA do Prêmio Catarinense de Cinema, já que as entidades se retiram. E aí trago aos conselheiros a memória do edital de 2020, onde atravessamos com a fundação a questão não republicana de uma entidade vir com uma representação, dialogar um edital e depois vir concorrer, né, naquele período entendemos que o edital do Prêmio Catarinense de Cinema é uma política pública do Estado, portanto é de pertencimento deste conselho estar parte da COA, né, e dialogar, assim como nós temos o do Anderle, que é o conselho e os técnicos da fundação. A fundação entendeu em 2020, acatou e assim se constituiu a COA. Então, eu gostaria e gostaríamos todos, né, de entender como se dará essa constituição. Será acolhido novos membros do SEC para compor ou somente esta cadeira do audiovisual ainda não empossada estará parte da COA? Não temos essas respostas. Tá? Então, esse questionamento é importante porque não há o que publicar, já que não temos membros. Era isso, obrigado. Ok. Rodrigo, a respeito, resposta aos comentários da Dagmar? Dagmar, as COAs, eu acho que não está definido por lei a necessidade de participação do SEC. A gente tem que fazer uma pesquisinha, mas sim de representantes da sociedade civil. Né? Então, não é necessariamente vinculação de ser membro do Conselho Estadual de Cultura. Alguma portaria foi exarada em algum momento, mas portaria tem âmbito interno de organização, não é vinculante à legislação. Então, acho que o Conselho, se essa é a dúvida, tem que solicitar à FCC que informe se existe essa obrigatoriedade porque não está sendo cumprida, ou então o próprio Conselho, a conselheira interessada, pesquisar a legislação pertinente para ter a confirmação se é um erro administrativo da FCC em não considerar a representante dos cinemas, ou se realmente era uma situação, digamos, não obrigatória, mas que acabou virando uma tradição, enfim. Só quero dizer isso. Que eu saiba, as COAs precisam ter representação da sociedade civil, não necessariamente de entidades associativas e tampouco do Conselho Estadual de Cultura por obrigação legal. Ok. Considerações finais, Dagmar. Não vamos ficar aqui agora... Não, ok, não é isso. É só também para entender, então, como que se dá a constituição da COA do Anderle no ambiente do SEC. Porque a distinção do Prêmio Catarinense de Cinema, já que, em princípio, se não tivermos, mas vou pesquisar, uma obrigação legal. Então, é uma escolha da fundação. É só isso. Obrigado. Ok. Como eu vou fazer a parte da redação da solicitação de informações a respeito da data de publicação da COA, tá? Das COAs,
eu entendo que esse teu questionamento caberia também nessa solicitação. Se vocês todos concordarem com isso, então eu solicito que a Dagmar converse comigo depois no privado para que a gente elabore, e o texto a gente encaminha a 4 mãos à Melissa sobre este assunto: publicação, data, cronograma das COAs. Ok? Perfeito. Elaine? Então, eu recebi a solicitação de pedido de esclarecimentos para a COA do Anderli de 2020 sobre as negativas nas prorrogações de prazo, no sentido em que os projetos cruzaram aí o processo da pandemia, né, e aí tem se solicitado prorrogação e não tem conseguido. Aí eu queria saber o que está acontecendo, qual é a diretriz que foi tirada na COA do Anderli de 2020 em relação a isso, e também uma solicitação para a COA de 2021, mas essa eu vou fazer lá no nosso grupo que nós temos lá. Certo. Eu não sei quem é o presidente da COA 2020 do Anderli. Marcinha, você está naquela COA, né? A Paulinha assumiu no lugar do Luiz Newton. E em 2019, o Rosivaldo assumiu no lugar do Luiz Newton. Certo, então tá a Paulinha, né? Eu acho que você, Elaine, eu acho que encaminha diretamente, então, a COA, ou a Marcinha pode fazer essa ponte para você, ou a gente, porque me parece que é uma questão operacional mesmo, né? Não sei, estou errado? Podemos fazer a solicitação pelo SEC também, não tem problema nenhum. É só saber para quem encaminhar. Não, acho que não necessariamente precisa ser pelo SEC, né? Só precisa ter as respostas, né? Porque eu acho que a gente está vindo aí, principalmente com essa questão da posse da Dagmar, né? Algumas coisas estão ficando perdidas no meio do processo das reuniões, e a gente não tem tido respostas quanto o cronograma dos editais 2022, quanto as respostas da Casa Civil, quanto, por exemplo, né, o cronograma aí das apresentações do próprio IDC, entre outras coisas, e, claro, a ausência do presidente Edinho e do presidente Luiz também complica um pouco esse meio de campo. Mas eu acho que para a próxima reunião a gente pode fazer uma lista aí de respostas que a gente precisa ter, inclusive para repassar para as nossas bases do que está acontecendo, né? Então, é só nesse sentido deixar o alerta aqui. Então, vamos combinar o seguinte, Marcinha, se você puder ajudar a Elaine aí a fazer essa ponte, beleza. E, Elaine, fazemos o seguinte pacto. Se não houver resposta da COA, a gente encaminha dentro de um prazo, não sei qual seria um prazo adequado, 1 semana, 2 semanas, ou esperamos até a próxima reunião, e aí esse SEC encaminha a solicitação de esclarecimentos como SEC, então. Perfeito? Dag, eu queria passar para o Elinho. Está relacionado? Tá bom, vai lá. Não, rapidamente, assim, não vai satisfazer porque não é uma resposta óbvia. Eu sou parte dessa COA, mas não tenho como responder. Mas só assim, Helene, eu estou parte das COAs do PCC. Cada projeto é analisado individualmente, conforme as justificativas que o proponente traz, sabe, do que houve no desenvolvimento dele, isso tudo devidamente documentado. Então, é só isso, assim, às vezes se defere, às vezes se indefere, mas tudo depende do projeto e das próprias justificativas dele, tá? Era só isso, presidente. Ok, obrigado, Dagmar. Elinho, finalmente, vai lá. O meu pedido é com relação à fundação, solicitando algumas datas ou algum esclarecimento sobre a abertura do TAC, né? Certo. A gente tem uma necessidade porque os grupos locais eles têm alguma dificuldade de se apresentar nos espaços maiores, porque o número de público é menor, e o TAC, a gente não sabe o que está acontecendo naquele TAC, porque, querendo ou não, já está 2 anos fechado, né? E a gente precisa, de qualquer maneira, ter alguma coisa a respeito disso aí, né? Que eu gostaria de pedir isso para a Fundação Catarinense de Cultura, ou a gente fizer uma solicitação. E uma outra coisa que eu preciso, assim, a gente teria que saber qual é o dia da próxima reunião, que a gente tem que
eu preciso também tem algumas viagens para fazer e eu preciso da próxima reunião. E uma outra coisa assim, muito, muito pessoal, viu, Elaine? Que vou precisar muito de ti, querida amiga. Eu tenho que me ausentar porque eu vou levar minha filha ao médico, mas nós temos uma pessoa que é o presidente Luiz Mocasel. Ele não está, mas ele está muito doente, e eu acho que nós precisamos botar todas as nossas orações para ele. Sabe, do fundo do meu coração, ele vai se explicar aqui, tudo bem, mas eu estou achando que é necessário que a gente tenha uma reunião de pensamentos positivos para ele e muitas orações, que ele está precisando demais agora, sabe? E eu sei que ele hoje não pôde vir porque está fazendo alguns procedimentos difíceis e eu acho que a gente precisa de oração agora. Muito obrigado. Bom, o Hélio já entrou... Eu entendo que o Hélio já entrou em informes gerais. Alguém ainda quer fazer uso da palavra para mais alguma solicitação? Hélio, essa questão de questionamento sobre o TAC, por favor, você Sim. redija e passe para a Melissa para que ela possa encaminhar, então. Tá bom. Informes gerais, senhores. Renan. Tá fechado o microfone, Renan. Tá fechado? Não. Fala com o Jonathan. O Jonathan tem experiência em microfone fechado. Não. Jonathan, ajuda ele, Jonathan. Ok, enquanto ele tenta lá resolver, mais algum? Vai tentando, Jonathan. Renan. Alguém mais com informes gerais? Comunicações pessoais. Se o Renan voltar, ele volta e atravessa, mas não tem problema, não. Sem comunicações pessoais? Então, Renan, ficamos no aguardo de você recuperar o teu microfone. Depois, Alzemir. Boa tarde, presidente. Eu ainda estou na dúvida, né, de falar sobre esse assunto, porque é um assunto que, inclusive, em outros momentos, no Conselho Estadual de Cultura, em um outro mandato, né, eu ocupei aí 2 ou 3 vezes aí a plenária do Conselho sobre a relação, a situação, né, dos técnicos da Fundação Catarinense de Cultura. Eu gostaria de agradecer a Elaine pela sua fala, né, no Congresso, no Congesc, e que, apesar de nós termos uma posição entre parcelas significativas, tem 2 servidores da Fundação Catarinense de Cultura que estão clamando desde 2013 um reconhecimento salarial, o mesmo tratamento devido aos demais ocupantes de mesmos cargos e funções no Executivo Catarinense, que tem sofrido uma política, uma vergonha usar essa palavra, mas um apartheid, né, onde segregaciona. Mas em que pese as colocações dos colegas, né, sobre a situação do concurso público. Nós, em 2021, cerca de 120 servidores assinaram um manifesto que nós não somos contra concurso público. Estrategicamente, entendemos que realizar um concurso público hoje na Fundação, ele é de bem serventia. Por quê? Se nós pensarmos todos os outros órgãos, como Secretaria da Infraestrutura, IMA, IPREV, CEA, eles primeiro resolveram a situação funcional deles, salarial, e depois eles solicitaram a abertura de concurso público. O concurso público da Fundação Catarinense de Cultura, em 2010, ele, depois de decorrido 3 anos,
mais de 50% dos técnicos aprovados saíram, se evadiram por uma questão salarial. Então, abrir um concurso público hoje, e eu sou muito suspeito de falar isso aí, porque eu sou uma pessoa que milito há mais de 35 anos no movimento sindical dos servidores. Não defender concurso público, eu sei que isso é cada vez mais precarizar a carreira pública, é cada vez mais abrir as portas da terceirização, mas, estrategicamente, a gente entende que primeiro devemos reconhecer esses servidores. Porque os atrativos, vai ter um exército de pessoas, de cidadãos aí para fazer o concurso, e na primeira, e sempre com um radar de olho nos editais, na primeira oportunidade, eles saem. Claro, em busca de melhores opções. Então, Elaine, eu agradeço, em nome até dos servidores da Fundação, agradeço as manifestações de apoio dos colegas do CONGESC, mas por uma questão estratégica, o conjunto dos servidores, ou parte dos servidores, são contra uma realização de concurso público. Exigimos já o reconhecimento dessa prata da casa, que há muitos anos, e já está, e cada vez mais está se abrindo os caminhos, né, das evasões. Tanto que o governo do Estado, essa gestão extremamente autoritária, que não senta conosco, não recebe os documentos que são assinados por diversas entidades, inclusive do Conselho Estadual de Cultura, que solicitou uma audiência com o governador e sequer foi respondido. Fica aí o meu desabafo, mas fica também a minha solidariedade também e o carinho por parte, né, dos diversos conselheiros aí em prol da valorização dos servidores. E o caminho nosso está sendo a judicialização e nós estamos judicializando. Obrigado aí, presidente Edson. Ok, Alzemir. Só completando, você chegou a fazer aquele levantamento que nós tínhamos conversado sobre o tipo de ofício que foi exarado no mandato anterior do SEC? Não fiz. Vou fazer um contato com a Melissa no privado para ver se a gente consegue recuperar, mas se eu não me engano, está no SGPE, né? Eu só não sei o número, né, Melissa? Aí veja com a Melissa, porque aí a gente pode, talvez, como conselho, tentar algum posicionamento. Eu registro a presença do nosso presidente, o senhor Luiz Morcazel, aqui conosco. A palavra é sua antes de darmos por encerrado, senhor presidente. O senhor chegou na hora certa. Pô, que bom! Boa tarde, conselheiros, tudo bem? Conselheiro Edson aí teve que me substituir hoje, que eu tive que fazer um procedimento aí de saúde, mas não deu para entrar antes. Eu só quero ter uma palavra rápida, que é o seguinte: eu vou precisar me afastar do conselho por pelo menos, acho que uns 60 ou 90 dias. Eu estou fazendo uns procedimentos de saúde aí, provavelmente vou ter uma operação para fazer. Só não sei dizer exatamente a quantidade de dias, porque isso o médico vai definir amanhã. Então, mas eu já sei que eu já vou ficar afastado por pelo menos 60 dias. Então, nós vamos ter aí o conselheiro Edson comandando os trabalhos durante a minha ausência, em relação a isso, né? E dizer que no retorno aí a gente conversa sobre isso. É um problema que surgiu no final do ano, eu venho pesquisando tal coisa, e aí sou obrigado a tomar as atitudes, porque saúde não se deixa para depois, né? E agradecer nesse momento todos os embates que nós tivemos aí, todos os processos aí de discussões, eu acho que sempre foram muito bons em relação a crescimento de todos e em relação ao próprio comportamento do SEC. Então, em princípio, é isso, é só fazer essa comunicação aí. Depois vocês vão saber quantos dias exatamente, porque esse é um documento que eu tenho que apresentar para a Melissa e ela vai, então, comunicar a vocês se são 30, se são 60, se são 90, né? Mas eu fico aí. Então, nesse período, eu vou ficar offline, né? Também vou estar afastado da fundação. E aí vou, assim,
meio que me distanciar de todas as discussões em relação a isso. Mas vai dar tudo certo, vamos depois retornar aí e ter continuar os embates, né? Os embates de Moncarzel no SEC. Tá bom? Então era isso que eu queria só falar. Espero que hoje tenha tudo ocorrido bem aí. O Edson é uma pessoa que já tem experiência com o conselho, já participou da outra gestão e vai tocar aí os processos. Obrigado por enquanto. Não, obrigado ao senhor. Sua presença aqui nos deu um norte bem interessante, os trabalhos estão fluindo. Eu desejo ao senhor todas as melhoras e tenha certeza que nossos pensamentos estarão consigo. Não é nosso desejo, por maiores que tenham sido os embates no passado recente, eram embates ideológicos e não pessoais. Então, estamos juntos, senhor presidente. Cuide-se. Hélio. Luiz, meu amigo querido, eu já tinha até pedido umas orações para você aqui, ainda bem que tu vem a tempo, meu irmão. Porque o questionamento aqui só ficou um, a gente não sabe se acende uma vela grande ou pequenininha, a gente não sabe o que tu merece, não, querido? Querido, olha, você vai vir logo para cá. Isso vai passar, é jogo rápido. E saúde para ti, meu irmão. Estamos aqui, sempre. Alzemir. Seu microfone, Alzemir, está fechado. O microfone está fechado, Alzemir. Pois então, presidente, sabes que você faz falta aqui nesses debates aqui, acalorosos, né? Ardentes, mas afetuosos. Né? Eu acho que, como o Edson falou, é tudo no campo, né, das ideias, né? Não no campo das particularidades, né, das relações pessoais. Mas dentro das relações pessoais, né, a gente espera e vamos torcer e vamos vibrar e vamos orar, né, cada qual com as suas, né, seus sentimentos, as suas peculiaridades, que você venha, né, um futuro muito, muito próximo, né, venha participar aí dessas nossas discussões, que você faz, é uma pessoa importante na cultura, né, desde a sua trajetória, né, e aqui no SEC também você está tendo um papel importante, né, na própria FCC, posso dizer que algumas medidas que foram tomadas, né, sei que tem as suas digitais, tá, sei que teve também a sua defesa, né, faço particularmente na minha área, que é a biblioteca pública. Então, Moca, nós, além de termos longos debates feitos, né, ao longo dessa mais de, acho que 40 anos que a gente se conhece, nós temos uma proximidade familiar, né? Então, eu sei que isso está sendo muito, muito difícil, né, para a família, né, principalmente aqueles seus mais próximos, mas estamos na torcida, tá? Então, tenha o nosso carinho, a nossa vibração, e vai dar tudo certo, companheiro, hein? A luta continua. Luiz, quero só te dizer que com a mesma fé que eu luto pela cultura e com a mesma força e com o mesmo afinco, é que nós estaremos intercedendo por você, pela tua saúde, junto a Pai Obaloaê, lá na Tenda Espírita Pai Gregório, na certeza de que você vai sair muito bem dessa e que muito brevemente você vai estar conosco. Então, todo axé de saúde para você, e é só um descanso, logo você está junto com a gente, com fé, com alegria. Já pedi tua data de nascimento pré-limpo, porque a gente precisa de nome completo e data de nascimento, né? E estaremos com uma vela de saúde acesa para você lá na nossa casa. Força. Um beijo. Dag. Então, Mocasel, a gente conviveu pouco aqui, né? Mas quero te trazer uma experiência pessoal minha. Eu tratei um câncer de mama fazem, acho que 15, 16, 17 anos. Está tão longe que eu já até perco o tempo.
Mas, amigo, o que eu aprendi é que tem doenças que nos vêm e a gente cura, mas elas nos vêm principalmente para nos possibilitar a curar outras que a gente não está prestando atenção. Então, a vida dá uma puxada de algum lado para que a gente se atente, para que a gente acorde e aproveite e faça uma cura de muitas outras coisas. Tá? Às vezes não é a gravidade ou a enfermidade, né, que nos acomete em maior grau. São coisas que a gente nem percebe da própria vida. Então, é sempre uma grande possibilidade estar num trabalho de cura. Nos possibilita abrir o olhar para muitas outras coisas. Então, sucesso, né, e vai com fé e força. Tá bom? Marcinha. Então, Mocasel, eu lhe conheci lá em 2013, né? No embate entre Bombinhas e Florianópolis para sediar lá depois do Açor de Sara, para sediar o Açor em 2014. E naquele ano, eu te apelidei na nossa região de Moscatel, porque lembra muito, né? Morcasel, Moscatel. E até hoje, para lhe dizer a verdade, quando eu me refiro a você, eu lhe chamo de Moscatel, né? E eu espero sinceridade, eu quero muito ter muito embate contigo. Eu quero divergir muito contigo. E eu quero me encontrar contigo e com todos os colegas em Florianópolis e abrir um moscatel bem geladinho em sua homenagem, em sua honra, tá bom? Então, conte com as minhas orações, que Nossa Senhora lhe cubra com seu manto sagrado e estamos juntos aí na energia positiva e já combinado de tomar esse moscatel em breve, assim que for possível. Tamo junto, Marcinha. Tem mais gente que chama ele de moscatel, tá? Não é só você, não. Luiz, a palavra é sua. Pô, ainda bem que é algo nobre, né? É um vinho bom que a maioria das pessoas gostam. Algumas detestam, mas tudo bem. Mas é isso mesmo, eu tenho uma relação espiritual muito sã com a vida. Eu que sou católico, mas sou mais espírita e sou mais de Xangô, né? Que é o meu protetor, que é o meu santo no candomblé. O que acontece? Mas é isso, a vida é isso. A gente realmente, como a Dagmar falou, tem coisas que a gente não se apercebe e precisam dar um tempo, né? Dar um tempo. Olha, está faltando olhar isso, está faltando olhar aquilo e tal. E a gente fica muitas vezes no embate cuidando de todas as outras coisas e esquece um pouco da gente, né? É uma coisa natural, porque a gente luta pela sobrevivência, a gente luta por melhor salário, luta por ter uma família organizada, que os filhos sejam bem encaminhados, os netos e coisas desse tipo. E às vezes, é uma dorzinha aqui, tá, isso passa e tal coisa. Mas, enfim, o problema é que assim, eu já descobri o que é e levei um tempo para descobrir, e depois que descobre, aí você pode atacar o processo, né? Eu quero agradecer as gentis palavras aí dos conselheiros que se manifestaram, entende? Mas eu não tenho dúvida que daqui a pouco eu estou de volta aí para a gente fazer vários embates, né? Que são sempre construtivos, porque nós estamos falando de ideias, né? E ideias, elas são assim mesmo, elas são divergentes, elas são convergentes, elas são diferentes, e é a partir de duas diferenças que surge uma terceira opção, né? E é isso, eu acho que não só eu, mas como a maioria dos conselheiros tem aí opinião formada. Nós estamos falando de pessoas que já têm uma estrada na vida e uma estrada na cultura, né? Se trata, às vezes, de mostrar pontos de vistas diferentes daquele que um ou outro está pensando, né? No fundo, tudo leva a uma convergência, né? Porque os processos culturais são assim, eles são convergentes, né? Eles não são divergentes. Há discussões em relação à forma de fazer, ao modelo, à metodologia, mas, no fundo, o objetivo é o mesmo. E aquilo que eu disse no meu discurso de posse, estou aqui para construir pontes. Claro que, às vezes, a gente
pelo acirrado dos ânimos, a gente levanta muros e depois tem que destruir os muros para construir as pontes, né? Nós tivemos um muro que levou anos para ser destruído e, graças a Deus, foi destruído, que é o Muro de Berlim, né? Para poder construir outras pontes, né? Mas é isso, eu agradeço as palavras gentis de vocês e estamos juntos aí, estamos fazendo tudo que tem que ser feito e, com certeza, nós vamos marcar a data para o Moscatel. Tá? Obrigado, pessoal. Sucesso no seu tratamento, senhor presidente e companheiros. Eu vou precisar da ajuda de vocês. Sozinho a gente não vai fazer muita coisa. Tá? Bem, vencemos a pauta. São 17h23. Estamos dentro do horário previsto, que é 17h30, terminar as comunicações pessoais. Se alguém ainda quiser aproveitar esses últimos momentos para fazer mais alguma colocação, esteja aberto aí, o microfone é seu. Caso contrário, gostaria de agradecer a todos pela participação e... Bom, alguém ainda quer falar? Um abraço a todos, é isso. Alzeni. Eu esqueci de informar que no dia 7 vai ocorrer uma reunião com os integrantes, né, com os membros, né, dos arquivos municipais, tá? Então, vai ser importante, porque eu acho que ali nós vamos começar a dar alguns pontapés iniciais aí para a formalização também do nosso fórum, né, de arquivos, né, e depois também de bibliotecas. Então é isso, tá? Vai ser dia 7, vai ser online. Eu acho que é um momento importante de discussão de algumas políticas públicas para o setor. Obrigado aí, presidente. Certo. Melissa, por favor, isso é comunicação pessoal, né? Consta na ata, então, como tal. Perfeito, gente. Muito obrigado pela presença. Agradeço a todos. Luiz, mais uma vez. Força. Estamos juntos. Estamos juntos. Pessoal. Um abraço. Abraço a todos. Igualmente. Tchau, tchau. Edson, eu te chamo no WhatsApp, pode ser, daqui a pouco mais? Sim. Só tomar um cafezinho. Tchau, Luiz. Abraço. Tchau. Tchau, Melissa. Obrigada por tudo. Tchau, tchau.